Depois do Grande Prêmio da Espanha, Nelson Piquet deixa para trás um fim de semana difícil. Naquela corrida, os problemas começaram ainda nos treinos e continuaram até o abandono na prova. Foi o terceiro abandono consecutivo do brasileiro, um sinal claro da fase complicada no campeonato. Agora, na França, Piquet chega com um objetivo bem definido: reagir, espantar a má fase e voltar à disputa pelo título. Circuito de Dijon-Prenois, na França, para o 9º Grande Prêmio do ano. A partir da temporada de 81, cada corrida será resumida em vídeos da playlist Jornada Piquet, que seguirá até a corrida 204, a última da carreira do brasileiro, formando uma biografia em vídeo do tricampeão. No momento, Piquet ocupa a terceira posição no campeonato, com 22 pontos, 15 a menos que o líder Carlos Reutemann, da Williams. E tanto a equipe Williams quanto a equipe Brabham chegam com uma novidade. Às vésperas do Grande Prêmio da França, o paddock da Fórmula 1 ganha um novo assunto. A Brabham e a Williams anunciam a troca de pneus. Agora passam a usar a Goodyear, deixando de lado os franceses da Michelin. A mudança reacende a chamada Guerra dos Pneus, uma disputa que pode influenciar diretamente o desempenho na pista. Enquanto isso, outro comentário corre pelos bastidores. Nelson Piquet poderia deixar a Brabham, mas por enquanto tudo não passa de rumor. Nenhuma confirmação oficial. Apenas mais uma das muitas especulações. A Goodyear retorna à Fórmula 1, prometendo desafiar a Michelin. Mas, neste início, quem leva a melhor são os pneus franceses no primeiro dia de treinos oficiais. Os 7 melhores tempos do dia pertencem a carros calçando pneus Michelin, um recado claro de quem começa o fim de semana na frente. Enquanto isso, Nelson Piquet vive um treino de ajustes e paciência. O brasileiro precisa parar várias vezes nos boxes para acertar o carro. No fim da sessão, ele aparece com um modesto 11º tempo, longe das primeiras posições. Fora da pista, porém, o nome de Piquet continua circulando com força no paddock. Aqueles rumores são confirmados por ele mesmo. Alfa Romeo, McLaren e Williams aparecem como possíveis destinos. É que o seu contrato com a equipe Brabham se encerra no final do ano de 81. Piquet, sempre bem-humorado, trata o assunto com ironia e dispara uma brincadeira para os jornalistas. Podem espalhar que eu vou para a equipe Fittipaldi, isso dará uma onda gostosa. No segundo dia de treinos oficiais, às vésperas da corrida, Nelson Piquet consegue melhorar seu desempenho em relação ao dia anterior. Ele faz o 4º melhor tempo, garantindo a 4ª posição no grid de largada. Depois de uma sequência difícil na temporada, Nelson Piquet é questionado sobre sua fase na Fórmula 1. Resultados negativos na Bélgica, em Mônaco e na Espanha fazem muitos acreditarem em um momento de crise, mas Piquet não vê assim. Para ele, a Fórmula 1 é imprevisível e tudo pode mudar de uma corrida para outra. Em suas palavras, a Fórmula 1 é assim mesmo. Nada se decide antes da corrida. Tudo acontece durante as voltas no circuito. O brasileiro também rejeita qualquer explicação psicológica para os maus resultados e reforça sua confiança. Vou muito bem, obrigado. Absolutamente nada de anormal se passa comigo. A classificação para o GP da França se dá com Piquet na 4ª posição no grid, largando da 2ª fila. Mais atrás aparecem outros protagonistas do campeonato. Carlos Reutemann, líder do Mundial pela Williams, larga apenas em 7º. Seu companheiro de equipe, Alan Jones, parte da 9ª posição. Já Hector Rebaque, companheiro de Piquet na Brabham, aparece em 15º. E a pole position fica com René Arnoux, da Renault. O amigo da Rede Globo, bom dia. Estamos com as imagens diretas do circuito de Dijon-Prenois, onde será disputada a 8ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Chico Serra não poderá largar, o que denota as dificuldades que a equipe Fittipaldi vem passando. E agora nos chega a informação de que Chico Serra não larga. Apesar de ter se classificado em 24º lugar, ele teve problema com o carro, quebrou o carro no treino de agora pela manhã e não vai largar. A equipe, todos sabem, enfrenta sérios problemas e não tem carro reserva. Com os carros alinhados em Dijon-Prenois, a largada conta com um narrador improvisado, Reginaldo Leme. Foi dada a largada, com muito perigo, os pilotos saindo pelo acostamento. René Arnoux na ponta, Piquet assume a posição. Assume a liderança com John Watson logo atrás. Uma excelente largada de Piquet, que passa à frente de Watson e Prost, fazendo a primeira curva na liderança. Já o concorrente pelo campeonato, Alan Jones, retorna aos boxes da Williams para reparar seu carro devido a um toque com Andretti. Aí Alan Jones, atual campeão mundial, o primeiro a parar nos boxes. Já praticamente fora da disputa das primeiras posições, Alan Jones. Após problemas técnicos na transmissão, Luciano do Vale retorna ao posto de narrador. É uma transmissão exclusiva da Globo para você, mostrando o Grande Prêmio da França. Com a posição de Nelson Piquet em primeiro lugar, aí está. Na sexta volta, Piquet lidera à frente de Prost com 2 segundos de vantagem. 11 voltas depois, Nelson encontra o primeiro retardatário na corrida, Michele Alboreto. A vantagem do brasileiro para o francês Alain Prost aumenta para 10 segundos depois de mais de 20 voltas completadas. Um outro retardatário atrapalha a ultrapassagem de Nelson, e assim como foi em Mônaco e Imola, é mais uma vez Patrick Tambay. Bandeira azul ali para Ligier, o Piquet por ali. Tem que ter calma o Piquet também, né? Principalmente lembrando que à frente dele está de novo o Patrick Tambay. Já desde o início do ano, pela Teodoro e agora pela Ligier, o Tambay sempre atrapalhando o Piquet, até chegar ao máximo, que foi em Mônaco, que provocou a batida do Piquet no guarda-reio. O mesmo Patrick Tambay, que ali cortou a sua frente. Uma volta depois, Nelson consegue ultrapassar Tambay. Prost consegue diminuir a diferença de 10 para 7 segundos na volta 31. Passadas 10 voltas, a vantagem cai ainda mais para 5 segundos. Mas um verdadeiro dilúvio começa a cair sobre o circuito de Dijon-Prenois. E agora a situação fica completamente difícil para todo mundo. O que chove no retão. Todos os pilotos estão usando pneus slicks e já reduzem a velocidade drasticamente. Não há outra alternativa senão parar a corrida. Vai terminar a corrida, atenção, hein? Vai terminar a corrida. O diretor da prova vai encerrar a corrida com a vitória do brasileiro Nelson Piquet. Atenção, o diretor da prova vai interromper a prova, hein? Quer dizer, ele poderia encerrar a prova, porque já temos mais de 65% da prova ou não? Só fazer a conta aqui, é questão de matemática agora. Para finalizar uma corrida e atribuir a pontuação completa, 75% da distância original deveria ter sido percorrida. No entanto, 75% de 80 voltas é igual a 60 voltas, e não 58. Bandeira vermelha. Se ele está com bandeira vermelha, é interrupção e não final de corrida. Nelson Piquet teve um azar incrível. Faltavam apenas 2 voltas para a consolidação da vitória. A forte chuva foi tão intensa quanto breve, e a pista já começa a voltar a secar. Não chove mais em parte nenhuma do circuito. Tá a informação de que não chove mais. O Nelson Piquet vai largar com pneu liso. Exatamente. Todo mundo com pneu liso, menos o Bruno Giacomelli. O Bruno Giacomelli deve estar acreditando que vai cair o Toró de novo, né? E depois de 50 minutos de parada, é autorizada a volta de aquecimento para mais 22 voltas. Os pilotos largam nas posições em que estavam até então, o que significa que Nelson larga na pole, Prost em segundo e Watson em terceiro. O resultado será definido pela soma dos tempos das duas partes da corrida, e não necessariamente pela posição ao cruzar a linha de chegada. A soma dos tempos da primeira bateria, que é essa que vocês estão vendo agora no vídeo, a diferença de 6,71 do Piquet em relação ao Prost, vai valer. Então se o Piquet pode, por exemplo, terminar a corrida com 6 segundos atrás do Prost, que ele será o vencedor. Ele tem que manter uma diferença inferior a 6,75.
Agora sim. Olha a nova largada. Assumindo a ponta o Alain Prost. Largou mal o Piquet. Largou mal o Nelson Piquet. Caiu para a quarta posição Nelson Piquet. Na segunda largada, Nelson não larga bem e cai para o quarto lugar. Mas a liderança ainda é de Nelson. Pelo menos até que Prost consiga compensar os 7 segundos a menos da primeira parte. Mas ele consegue compensar muito rapidamente. O Piquet está a 8 segundos do Prost. Portanto, o Piquet já está em segundo lugar no Grande Prêmio. Está a 8 segundos e, portanto, está em segundo lugar. Não é mais o líder da prova, não. Prost está usando pneus macios, um tipo de pneu que a Goodyear ainda não fornece para a equipe Brabham. E também de pneus macios, ainda Didier Pironi ultrapassa Nelson Piquet. E a desvantagem de tempo do brasileiro para Alain Prost segue aumentando. 17 segundos a diferença agora de Prost para Piquet. O rendimento de Piquet é muito ruim na segunda parte da corrida. E ele cai mais uma posição na soma dos tempos. O problema é que já perdeu também a segunda posição para o Watson. Com essa diferença toda, a segunda posição também passa a ser do John Watson. O Piquet está na realidade em terceiro lugar agora no Grande Prêmio da França. E a diferença para o líder Prost continua aumentando. 19,9 a diferença de Prost para Piquet. Tá ficando difícil a situação do Piquet, hein? 31 segundos de diferença, já viu o que pode acontecer, né? É realmente impressionante o rendimento do carro do Prost nessa volta, nesse reinício de corrida. A única explicação pode estar nos pneus. Realmente algum tipo intermediário de pneu que a Michelin descolou lá do fundo do baú para ganhar essa corrida nessa grande chance que teve. E a segunda parte de 22 voltas termina assim mesmo, com Alain Prost vencendo pela primeira vez na Fórmula 1. Já vai em direção à reta dos boxes depois desta curva. Vamos ver o diretor da prova que estava com a bandeira na mão quando fez o sinal que era uma volta que faltava. Aí está o diretor da prova. Vai terminar, vai terminar. Terminou, ganhou o Prost. Ganhou o Prost. Embora os concorrentes da Williams não tenham pontuado na França, Nelson não esconde a sua decepção no pódio. Visivelmente aborrecido. O Nelson Piquet depois tem que explicar por que desses 31 segundos, ou então o Alain Prost que tem que explicar como é que ele voltou voando para a pista. Essa que é a verdade. Piquet está realmente revoltado com a maneira como foi tratada a questão da chuva. Ele atribuiu a parada a 2 voltas antes dos 75% a uma politicagem, dizendo que dava para esperar mais 2 minutos até alcançar a porcentagem. Afirmou ainda que Prost largou com pneus de classificação, um tipo de pneu que não tem nem nos treinos e que Pironi ficou segurando o seu carro para beneficiar a disparada de Prost na segunda parte. Reutemann mantém a liderança do campeonato com uma vantagem de 11 pontos sobre Piquet, que volta a estar à frente de Alan Jones no campeonato. No próximo vídeo, vamos resumir a corrida de Piquet em Silverstone, uma prova dramática em que o brasileiro sai do circuito direto para o hospital. Curta, se inscreva e ative o sininho para receber as atualizações da playlist. Até mais!